Nesse mundo, o ranqueamento é tudo. Um sistema define o lugar de cada um. Essa era a força que despertava a ambição e fazia as pessoas buscarem posições mais altas. Dentro dos rankings, tudo era levado em consideração, desde força física até inteligência afiada, até mesmo conexões sociais e riquezas, tudo era levado em consideração. De fato, nessa era, cada aspecto de sua vida era ranqueado. Então vemos uma pequena vila chamada Tule, onde um garoto cortava algumas lenhas. Esse era Ló, um garoto de 16 anos. Um morador se aproxima pedindo que Lau ajudasse ele a afiar sua lâmina. De repente, uma garota furiosa aparece chutando o homem. Essa era Yuna, uma garota que também tinha 16 anos, que gritava para aqueles safados pararem de querer se aproveitar da bondade de Lau. O homem reclama dizendo que Lau estava livre, mas ela insiste falando que ele sempre estava ocupado. O sacudindo com força, ela manda ele parar de deixar os outros se aproveitarem dele. Mesmo ele dizendo que estava tudo bem, ela afirma que não estava nada bem. Depois ela comenta que sabe que Ló é gentil, porém demonstra hesitação ao completar a frase. Com isso, Yuna tem uma ideia e seu rosto se ilumina de animação. Se aproximando, ela sussurra convidando Ló para sair da vila, revelando ter encontrado um caminho secreto. Nesse momento, uma senhora surge de repente, proibindo enfaticamente que eles deixem aquela vila. Enquanto Yuna pergunta o motivo, sua avó sacode seu pau contra ela, deixando claro que era estreitamente proibido deixar a vila. Então ela sugere que prendam Yuna por um tempo. Indignada, a menina era levada enquanto reclamava. Em seguida, um homem aparece pedindo que Ló o ajude a buscar água mais tarde, o que o garoto concorda sem hesitar. Enquanto Yuna gritava, o homem observa que eles eram os únicos de mesma idade naquele vilarejo. Mesmo assim, suas personalidades eram completamente diferentes. Depois ele aconselha Lau a descansar também, pois certamente deve ter coisas que deseja fazer. Contudo, Lau prontamente nega, afirmando que irá ajudá-lo. Ele recorda que após seus pais falecerem cedo e ele ficar sozinho, todos na vila o acolheram como família, o cuidando para que ele não ficasse desamparado. Por isso ele sente que deve muito a eles e precisa retribuir o favor. Com um sorriso, ele declara que realmente gosta muito daquela vila e de todas as pessoas que vivem ali. Comovido, o homem o convida para morar à sua casa a partir daquele dia. Mas Lau recusa, explicando que tem sua própria casa, que seus pais o deixaram. Ele então complementa, dizendo que o mais importante para ele são as pessoas da vila. Mesmo com o mundo lá fora, sua prioridade permanece com a comunidade daquela vila. Enquanto isso, Yuna tinha sido presa dentro de uma gaiola de bambu. Irritada, ela gritava exigindo que a libertassem. Sua avó lamenta que ela seja tão rebelde, dizendo que ela poderia tentar ser mais como Lau. Yuna pergunta a sua avó por que motivos era proibido sair daquela vila. E sua avó responde que eles ocasionalmente chamavam mercadores, questionando se ela tinha algum problema com isso. Yuna argumenta que não se tratava disso, mas sim que o mundo exterior era muito mais vasto. E indaga por que eles precisam continuar confinados ali. Com um tom sério, a avó revela que eles viviam assim porque eram odiados por alguém. Surpresa, Yuna questiona quem os odiaria. Sua avó responde de forma evasiva que ela não precisa saber de tantos detalhes, concluindo com um ar misterioso que algum dia o tempo se encarregará de resolver essa situação. Enquanto isso, Lau abastecia o poço de água da vila. De repente, uma pequena pedra atinge a cabeça de Lau. Se virando surpreso, lá estava Yuna escondida atrás de uma rocha, mandando ele fazer silêncio. Ela gesticula discretamente que ele se aproxime. Então Lau pergunta se ela tinha fugido outra vez, e Yuna se gaba que escapar daquilo era moleza. Porém ele comenta que acha que isso não deveria ser algo para se orgulhar. Animada, ela diz que isso não importava, e diz que tinha algo muito mais importante, mandando ele a segui-la. Lau adverte que se eles saírem da vila, a avó os repreenderá novamente, mas Yuna assegura que ficará tudo bem, se for apenas por um instante. Com um sorriso, ela argumenta que havia uma paisagem que ela desejava muito mostrar para ele. Por fim, eles caminham juntos por dentro de uma floresta. Yuna aponta animada para frente, anunciando que chegaram, enquanto Lau ficava com os olhos arregalados. Aquela paisagem era definitivamente incrível. Exclamando, Yuna pede para Lau olhar com atenção, apresentando aquilo como o mundo exterior e comentando o quão vasto ele era.
Lau fica completamente maravilhado com aquela visão espetacular. Ao seu lado, Yuna sorri de forma contente ao observar sua reação. Ela então pergunta se ele conhecia a regra do mundo exterior e começa a explicar que, de acordo com o livro que ela conseguiu secretamente com um mercador, no mundo exterior existia um sistema chamado rankings, abrangendo aventureiros, transportadores, médicos e músicos. Ela detalha que há muitos tipos de rankings, e as pessoas que têm seus nomes neles são chamados de rankers, existindo classificações também para armas, comidas, força e riqueza. Por fim, ela conclui empolgada que eles classificavam absolutamente tudo naquele mundo, com todos competindo intensamente entre si. Mesmo assim, Lau lembra ela sobre a regra deles não poderem sair do vilarejo. Porém, ela grita irritada que não se importa e que já tinha decidido se tornar uma ranker. Nesse momento, ela chama ele para se juntar a ela nessa aventura. Ela insiste que Lau precisa ir para o mundo exterior, deixando visivelmente confuso com aquela afirmação repentina. Então ela pergunta se ele não se lembrava de quando ela tinha 5 anos e foi atacada por um pássaro. Porém, mesmo naquela época, mesmo criança, Lau a protegeu, afirmando com convicção que ele a salvou naquele dia. Porém, ele pergunta se algo assim realmente tinha acontecido. Empolgada, ela afirma que naquela vez uma aura verde sinistra tinha saído dele, revelando que desde aquele momento, embora Lau geralmente pareça distraído, e fala que quando ele decidia levar as coisas a sério, ele se tornava mais forte do que qualquer outra pessoa. Yuna assegura a Lau que ele brilhará muito mais se for para o mundo exterior, o convidando novamente para eles se juntarem em uma aventura pelo mundo. Saltando alegre, ela diz que esse era o destino deles. Lau, com um leve sorriso, agradece ela pelas palavras, mas mesmo assim, ele afirma que ainda gosta da vila, e por isso, não poderá ir com ela. Irritada com a teimosia dele, ela o golpeia repetidamente com um graveto, chamando de mula teimosa. Irritada, ela sai bufando, dizendo que não se importa mais e seguirá em frente sozinha. Desse jeito, ele podia ficar confinado à vontade nessa vila maldita. Ao observando se afastar, ele reflete que nunca havia pensado na possibilidade de deixar a vila, mas aqueles tais de rankers realmente pareciam interessantes. Algum tempo depois, após um momento de contemplação, ele pensa que já deveria estar na hora de voltar para a vila. Porém, nesse momento, ele nota algo estranho no céu. Lá em cima, havia uma forma imensa e desconhecida flutuando, o que o deixa intrigado, se questionando o que poderia ser aquilo. De repente, aquilo no céu começa a emanar uma aura intensa azul, e em seguida a estrutura lança um raio de energia devastador. Assustado com aquilo, Lau tenta se proteger, sem entender o que está acontecendo. Após alguns segundos, o raio de energia finalmente cessa. Ainda muito assustado, ele se perguntava se realmente já tinha acabado. De repente, ele sente uma sensação ruim. Aquilo parecia ter acontecido bem em cima da vila. Correndo desesperado, ele tenta se convencer de que tudo vai ficar bem. Ofegante, ele finalmente chega na vila, mas não havia mais nada lá, além de uma cratera vazia. Completamente chocado e sem entender, Lau se pergunta o que aquilo significava. Cautelosamente, ele se aproxima da borda da cratera, totalmente incrédulo com a destruição. Ao começar a andar dentro dela, ele começa a gritar desesperadamente por Yuna, pela avó ou por qualquer um dos moradores. Nesse momento, uma lembrança de Yuna criança surge em sua mente, onde prometia que sempre estaria ao seu lado, assim como os outros moradores que sorriam enquanto diziam para ele não se preocupar, pois não ficaria sozinho. Toda aquela situação era demais para ele. Caindo de joelhos, ele se encontrava agora completamente devastado, se perguntando por que alguém faria isso com eles. Inesperadamente, ele ouve uma voz de alguém ao fundo comentando que infelizmente tinha chegado atrasado de novo. E então o homem percebe o garoto lá na cratera. Se aproximando, ele pergunta a Lau se ele era um sobrevivente da Vila Tule. Ainda chorando, ele confirma. Com um olhar pesado, o homem comenta que aquilo deve ser muito difícil para ele. E assegura a Lau que pode ficar tranquilo, pois aquela ilha já se foi. Confuso, Lau indaga como assim ilha. Ainda atordoado, ele pergunta se aquele homem sabe o que era aquela coisa. Lau grita exigindo saber o que era aquilo, enquanto o homem demonstra tensão em seu rosto. Porém, o homem apenas o aconselha a desistir daquela vila. E o entrega um papel, instruindo a ir para o local ali escrito, onde poderá viver em segurança.
Mas Lau não está nem aí para isso, exigindo que o homem respondesse sua pergunta. Irritado, o homem afirma com veemência que a vila inteira desapareceu e que aquele não era um mundo para um pirralho como ele se intrometer. Com um tom sério, o homem diz para Lau esquecer tudo o que aconteceu. Se afastando, ele declara que esquecer é a única coisa que ele pode fazer. Por fim, ele faz um último apelo para o garoto não tentar descobrir mais nada, pois ele se sacrificaria à toa. Com lágrimas nos olhos, Lau recorda as palavras de Yuna sobre ele ser distraído, mas forte quando leva as coisas a sério. Nesse momento, uma aura de energia verde intensa emana de Lau, enquanto a frase de Yuna ecoava repetidas vezes em sua mente. Surpreso, o homem se vira ao sentir a energia de Lau, que se erguia determinado, questionando como pode esquecer, e declara que irá para aquela ilha e definitivamente trará todos de volta. Lau reflete que quando era jovem seus pais morreram em um deslizamento. Após essa tragédia, ele se viu completamente sozinho, mas acabou sendo amparado pelos moradores da vila que o cuidaram e o acolheram. Ele se recorda que todos eram pessoas gentis. Por conta de tudo o que fizeram por ele, Lau promete que jamais vai esquecê-los. Com determinação, ele grita que irá para aquela ilha e trará todos de volta. Diante da explosão de poder, o homem se pergunta o que era essa imensa quantidade de mana. Exalando energia, o homem observa o garoto com espanto. Enquanto isso, uma explicação surge sobre mana. Será a energia mental dos seres vivos. Trata-se de um poder que todos possuem, embora poucos tenham consciência disso. Porém, indivíduos talentosos eram capazes de utilizá-lo intencionalmente. Normalmente, essa energia era incolor e transparente, mas haviam algumas exceções. Aqueles com mana poderosa conseguiam torná-la visível ao olho nu. Além disso, algumas raças possuíam um tipo especial de mana. Adou então percebeu que aquele deveria ser o sobrevivente de Babel. Embora quisesse protegê-lo, Adou percebe que o garoto se libertaria sozinho em alguns anos. Nesse momento, ele joga uma espada para o garoto, dizendo que se ele realmente quer ir para aquela ilha, deve empunhar a espada e mostrar do que é capaz, declarando que vai treiná-lo caso veja potencial nele. Imediatamente, os dois se encaram, liberando suas auras opostas. Sem demora, Lau avança rapidamente, saltando para atacar Adou. Porém, ele bloqueia facilmente o golpe do garoto, notando que, como esperado, ele não passava de um novato com a espada. Porém, mesmo assim, a pressão que ele sentia vindo do ataque era impressionante. Acima de tudo, a onda de mana que o garoto liberava era extraordinária. Enquanto trocavam golpes de espada, fica claro para ele que aquele garoto era um verdadeiro achado. Depois do duelo acabar, Adou explica que aquele lugar se chama Ilha dos Deuses. Normalmente, a ilha flutua sobre o vasto oceano, raramente aparecendo em outros locais. Ele admite que tem trabalhado para evitar isso, mas acabou deixando acontecer novamente. De acordo com uma teoria, humanos envolvidos por aquela luz são levados para a ilha. Lau questiona se conseguiria mesmo tocar na luz, mas Adou relembra que essa era apenas uma teoria. Sem saber o que fazer, ele pergunta qual deveria ser sua próxima ação. Adou revela que a primeira abordagem era bem simples, entrar para o ranking de aventureiros. Para conseguir isso, ele precisa se classificar entre os 10 melhores. Dentre todos os rankings, os aventureiros possuíam os maiores números, e os melhores deles eram descritos como monstros. Caso ele realmente consiga ficar entre os 10 melhores, poderá ir para a Ilha dos Deuses. Mas o adverte que desde sua primeira observação, a ilha é o topo dos rankings de perigo. Pouquíssimos aventureiros que foram até lá retornaram com vida. Mesmo após esse aviso, ele pergunta ao garoto se ele ainda pretendia ir. Com determinação, Lau responde que sim, ele já estava decidido. Bom, nesse caso, Adou concorda em treiná-lo por 1 ano, mas apenas com a espada. Depois desse tempo, Lau deverá usar o que aprendeu como degrau para subir nos rankings por conta própria. O homem então se apresenta como o cavaleiro mais forte da humanidade, o número 1 dos rankings. Em seguida, ele pergunta o nome do garoto, e Adou aperta a mão dele, dizendo que não pegará leve com ele, admitindo que ele era o primeiro em muito tempo que conseguiu acertá-lo um golpe como aquele. Com o acordo selado, 1 ano infernal de treinamento teve início. Durante esse tempo, bolhas em suas mãos e pés estouravam e seus músculos se rasgavam. Seus ossos foram esmagados repetidas vezes e seu sangue escorria como se fosse água. Depois daquele dia, Adou não comentou mais nenhuma única vez sobre a Ilha dos Deuses.
deixando claro para Lau descobrir o resto sozinho ou então desistir. Lau estava se agarrando desesperadamente à crença de que os moradores da vila deveriam estar vivos. Enquanto treinava, ele se pergunta por que a vila desapareceu e o que era essa Ilha dos Deuses. Para encontrar a verdade, ele jura que irá subir no ranking dos aventureiros. Um ano depois, os dois observam a paisagem que Yuna tinha mostrado anteriormente. Adou pergunta se ele está preparado. Lau confirma que esteve pronto há muito tempo. E se lembra de Yuna dizendo que queria se tornar uma aventureira e que eles deveriam ir juntos. Agora que Yuna, que ansiava pelo mundo, desapareceu, é ele quem irá trilhar essa jornada. Por enquanto, ele acredita que o que deve fazer é se agarrar ao sonho dela. Então Adou o chama para finalmente partirem, comentando que Lau tinha crescido bastante e que agora ele era o discípulo do cavaleiro mais forte da humanidade. O primeiro destino era o reino de Bader. Lá eles chegam à capital real de Iraquista. Logo em seguida se dirigem à filial da agência de reconhecimento. Dentro do prédio, uma garota chamada Locke dorme sobre uma pilha de livros. Mesmo dormindo, ela murmura que já estava quase na hora. De repente, Locke acorda em um sobressalto e percebe que tinha dormido demais. Uma colega se aproxima, perguntando se ela ficou a noite toda vendo os rankings outra vez, e a repreende, dizendo que por ser da agência deveria cuidar melhor de sua condição. Afinal, sua posição envolvia determinar os rankings de muitas pessoas. A agência de reconhecimento é uma profissão que avalia e atualiza as classificações de rankings. Por isso, a função exige vasto conhecimento com um forte senso de justiça. Para julgar a superioridade dos outros, é preciso passar por inúmeras avaliações, sendo assim uma das profissões mais difíceis. Esse era um papel que só alguns poucos escolhidos poderiam assumir. Mesmo assim, Locke se defende, dizendo que é apenas uma funcionária de baixo nível. A colega então pergunta o que ela quer fazer, e Locke responde que eram várias coisas, declarando que para avançar na agência, a melhor maneira era se tornar agente de um ranqueado habilidoso. Brincando, a colega comenta que ela tinha padrões altos, mas Locke nega isso, reclamando dos ranqueados atuais. Ela argumenta que antigamente a competição era mais acirrada, e agora os rankings estão fixos. Com paixão, ela declara que os rankings só têm valor se forem atualizados. Sua colega a chama de maníaca por rankings, o que Locke concorda com um sorriso determinado. Enquanto andavam, ela desejava veementemente que aparecesse uma estrela em ascensão que pudesse agitar as coisas. Sua colega então aponta para o salão, sugerindo que essa pessoa poderia estar ali. O grande salão estava repleto de convidados para o exame. A colega explica que a razão de estar tão lotado esse ano era devido à floresta Zaban, que tinha sido recentemente classificada como uma zona de perigo. Por essa razão, dessa vez havia muito mais candidatos promissores. Ela aponta para Wool Darks, líder de uma famosa companhia de mercenários. Em seguida, apresenta Ed Markham, de uma renomada linhagem de arqueiros. Nesse momento, Locke a interrompe e começa a identificar outros candidatos promissores na sala. Ela continua apontando um ranqueado cavaleiro, um marinheiro e até mesmo um guia. Impressionada, a colega confirma que ela acertou tudo, e Locke diz que é claro, se gabando de seu talento, explicando que o título de aventureiro era útil e essencial para entrar em terrenos especiais. Nesse momento, a sineta do balcão de registros é tocada. A recepcionista se vira para atender ao chamado e vai até o balcão. Lau se aproxima e diz que foi orientado a se registrar para os rankings ali naquele local. A moça confirma, explicando que o sistema de rankings era gerenciado pela agência deles. Embora as atualizações possam ser feitas em qualquer lugar, o registro inicial só poderia ser feito apenas naquela agência. Lau declara que quer se registrar no ranking de aventureiros, e sorrindo, ela diz que ele chegou na hora certa. Ele só precisava preencher o formulário e pagar a taxa de exame de 30.000 Del. Após finalizar o registro, ela o instrui a aguardar na sala como o número de exame 53. Enquanto Lau se afastava, Locke o observava enquanto ele passava por ela. Intrigada, ela comenta que parecia que ainda existiam caipiras que não conheciam a agência. Em seguida, sua superior pede que ela ajude com os preparativos do exame. Diante dos candidatos, a recepcionista anuncia o início do exame de registro de aventureiros. Ela explica que haverá 3 tipos de exame: escrito, prático e um final. Completando, Locke diz que a aprovação depende da pontuação combinada dos 3.
Sem mais delongas, a moça declara oficialmente o início imediato do exame escrito. Logo os candidatos percebem que a prova era difícil, com um conteúdo muito abrangente. Após um tempo, a recepcionista anuncia o fim da prova escrita, informando que o exame prático será na floresta em 2 horas, pedindo que todos aguardem até lá. Logo depois, ela manda Locke ajudar com a papelada. As duas se sentam em uma mesa e começam a corrigir a enorme pilha de exames. Ao pegar a prova do número 53, Locke lembra que era da pessoa com os olhos apáticos. Com uma expressão de choque, ela encara o resultado da prova em suas mãos. Incrédula, ela percebe que todas as respostas do candidato estavam erradas. Desapontada, ela lamenta ter que lidar com caipiras fazendo exame só por diversão. 2 horas depois, era anunciado que o exame prático será uma caça ao tesouro, explicando que eles precisam entregar os itens listados para pontuar. Vendo isso, os candidatos se mostram confiantes em suas especialidades. Com o sinal, o exame prático começa e todos correm para a floresta. Aliviada, a colega de Locke comenta que finalmente pode descansar um pouco. Enquanto observa, ela se pergunta quantos passarão dessa vez, e Locke estima que talvez metade. A superior responde que talvez Locke tenha razão. Os candidatos desse ano pareciam bem habilidosos, e pergunta se por acaso alguém tinha chamado a atenção de Locke. Com um bocejo, Locke comenta que infelizmente, mais uma vez não havia ninguém interessante. Pouco tempo depois, o primeiro candidato retorna, perguntando se tinha sido o primeiro a chegar. Darkes apresenta um minério de rígio, que valia 120 pontos. Mesmo com tempo sobrando, ele concluiu que aquilo já devia ser mais que o suficiente para passar no teste. Quando a superiora questiona ele sobre ele estar abrindo mão de pontos, ele responde que não se importava com a pontuação, pois seu foco principal era ser um mercenário. Logo em seguida, Ed chega correndo, pensando que tinha sido o primeiro. Então ele entrega uma pena de rabo de Flockbard, que valia 180 pontos. Diante disso, Oil resmunga sobre ele estar se gabando por uma simples pena de pássaro. O provocando, Ed comenta que não estava se gabando, e que Oil nem mesmo seria capaz de ver um pássaro com aquela velocidade. E Oil responde argumentando que ele era apenas um palhaço. Com os ânimos se elevando, Ed o desafia a tentar para ver se ele conseguia. De repente, Locke percebe a aproximação de mais um candidato saindo da floresta. Todos se viram e observam surpresos. Lau arrastava a carcaça de um urso enorme, caminhando calmamente ao posto de coleta. Finalmente, ele joga o urso na frente dos outros, declarando que não sabia como remover a vesícula biliar. Então trouxe logo a carcaça inteira e pergunta se isso seria um problema. A examinadora responde que não tinha problema, mas isso era bem estranho. Por fim, ela anuncia que a vesícula do urso pardo vermelho valia 300 pontos. Intrigada, Locke o questiona sobre como ele sabia o nome da fera, já que seu exame escrito tinha sido um desastre. Cala sua boca, baixinha. Eles simplesmente costumavam aparecer perto da minha antiga vila. Alguns outros candidatos próximos perguntam se alguém tinha visto aquela luta acontecer. Um homem responde que lembra do momento em que um urso se ergueu para atacar o Law. Mas então, de repente, assim que ele desembaiou sua espada, o urso foi cortado em um único instante. Esse relato desperta a curiosidade de Locke, que em silêncio tenta processar aquela informação. 1 hora depois, os candidatos são reunidos em uma área de treinamento subterrânea. A examinadora pergunta se eles sabiam do que um aventureiro devia desconfiar, e logo responde que não eram apenas bestas, mas também humanos. Já que a missão deles era explorar, eles frequentemente encontrariam territórios sem leis. Nesses locais, as ameaças são bandidos e piratas. Portanto, o exame final será uma batalha simulada entre os próprios candidatos. Ed reflete que isso fazia sentido. Esconder aquilo evitaria trapaças nos exames anteriores. Nesse momento, um dos candidatos vai até Oil, querendo lutar contra ele. Confiante, ele promete esmagá-lo, dizendo que já ouviu falar que os rankings de mercenários não passavam de um bando de bandidos. Repentinamente, o homem parte para cima, gritando como alguém como ele ousava ser alguém de terceira classe. Sem se abalar, Oil começa a retirar sua espada da bainha. E com um único golpe, usando o cabo de sua espada, o desafiante cai no chão, nocauteado, antes mesmo de conseguir completar seu ataque. Então ele se desculpa com a examinadora, admitindo que não tolera insultos.
Ao fundo, os outros candidatos comentam sobre a idiotice de desafiar um ranqueado de terceira classe. De qualquer forma, a supervisora diz que não há problema nisso, pois ele já estava reprovado de qualquer maneira. O observando, ela tenta pensar qual seria o oponente ideal para Oil, mas logo ela estranha que Locke estava estranhamente quieta e pergunta o que havia de errado. Olhando para Lau, Locke pergunta se ela poderia decidir os duelos. Enquanto outras lutas aconteciam na arena, a decisão era tomada. Para a 8ª partida, a supervisora anuncia os números 27 e 41, declarando que o oponente da dupla será o candidato 53. Diante de todos, Oil e Ed tinham sido colocados juntos para enfrentar Lau. A supervisora confirma novamente a informação, dizendo que os dois formarão uma equipe para enfrentar o número 53. O que deixa Ed irritado, dizendo que já fazia tempo desde que era subestimado dessa maneira. E Oil pergunta se ela realmente estava falando sério. Preocupada, a supervisora pergunta se Locke tinha certeza de sua decisão. Com os olhos brilhantes e um sorriso confiante, ela fala que se seus olhos não estiverem enganados, aquele cara era definitivamente um monstro. A tensão dentro da arena era evidente, até mesmo as examinadoras estavam inquietas. De um lado tínhamos Oil Darks, líder do grupo de mercenários Lobo Vermelho. Sua companhia ficou famosa no ano passado por derrubar a máfia Camarone. Além disso, dizem que ele derrotou sozinho 7 executivos da organização. Junto dele estava Ed Markman, um jovem da família de arqueiros Markman. Desde cedo, ele havia recebido uma educação especial de seu pai. Com isso, foi registrado no ranking com apenas 5 anos, e suas habilidades eram conhecidas entre todos daquela região. Ambos iriam enfrentar juntos Lau, um garoto completamente desconhecido. Levantando a mão, a supervisora anuncia o início da partida. Imediatamente, Ed dispara uma flecha, porém Lau facilmente desvia e avança diretamente contra Oil. As lâminas dos dois se chocam pela primeira vez, trocando repetidos golpes em sequência. A velocidade era tanta que um espectador comenta que não conseguia ver, apenas ouvir os sons das lâminas que ecoavam na arena. Em meio àquela sequência de golpes, Lau consegue empurrar Loyal para trás e então se prepara para um novo ataque. Mas Ed acaba o interrompendo, disparando uma flecha. Nesse momento, Lau simplesmente corta a flecha do garoto ao meio, o que faz os pedaços irem em direção à plateia, os deixando completamente em choque. Dessa forma, Lau encara os dois oponentes que agora estavam na defensiva. Oil o reconhece como um espadachim de alto nível, o que Ed concorda, mesmo nunca tendo ouvido falar daquele garoto antes. Lau então pergunta a eles quais eram suas classificações nos rankings. Ed revela ser o número 402 no ranking de arqueiros, enquanto Oil é o número 753 entre os mercenários. Ouvindo isso, o jovem apenas responde que entende. Em seguida, ele afirma que ao derrotá-los, definitivamente alcançará os rankings de 3 dígitos. Uma imensa aura verde começa a emanar de seu corpo, envolvendo toda a arena, deixando a dupla chocada com a presença intimidadora que Lau estava emanando. Logo, Locke reconhece aquilo como mana, surpresa por ele estar a exibindo a olho nu. Ed afirma que os rankings não se resumem apenas à profissão. Embora seja 402 como arqueiro, ele explica que ainda existe o ranking de precisão, e nesse ranking ele estava na posição 78. Porém, em um piscar de olhos, antes que ele sequer pudesse disparar alguma flecha, agora Ed já estava no chão. Dessa forma, agora só restava Oil para o enfrentar. Os dois se encaram em silêncio, e à medida que Lau ia se aproximando, a hesitação de Oil ficava cada vez mais aparente. Em um único movimento rápido, Oil é encurralado. Sem hesitar, ele pede para Lau esperar. Largando sua espada, ele declara que se rende. Olhando para Ed jogado no chão, ele se justifica dizendo que ainda precisava trabalhar naquele dia e seria um problemão se ele desmaiasse também. Lau o encara por um instante, ainda empunhando a espada, mas logo guarda a arma dizendo que entende. Enquanto se afastava, Oil pensa que aquele garoto era um monstro e se questiona da onde aquele garoto veio. Na plateia, todos comentam, impressionados por ele ter vencido 2 ranqueados de 3 dígitos. E Locke ainda estava paralisada, tentando processar o que havia acabado de ver. A supervisora diz que isso já era o suficiente, anunciando oficialmente o número 53 como vencedor. De repente, a menina simplesmente sai correndo, deixando a supervisora confusa sobre para onde ela está indo.
Chegando em uma sala cheia de equipamentos, ela observa atentamente um monitor. Na tela, exibia o banco de dados exclusivos do Bureau de Reconhecimento. Logo ela encontra a ficha do examinado 53, Lau Tully, um jovem sem experiência em rankings. Pensando melhor, ela concluiu que faria sentido ele viver em um lugar remoto. Sua ficha também mostra que ele não tem crimes nem pertence a seitas especiais. Com um sorriso, ela percebe que encontrou um talento incrível que esteve escondido esse tempo todo. Imediatamente, a menina corre de volta chamando por Lau Tully para que ele faça parte de sua agência exclusiva. Porém, ao chegar, ela o encontra cercado por inúmeros outros agentes. Desesperada, ela percebe que já estava atrasada. Irritada, ela pensa que uma oferta exclusiva só deve ser feita após investigar a identidade da pessoa. Confuso, o garoto pergunta o que era um agente de reconhecimento exclusivo. Nesse momento, a menina corre rapidamente em sua direção, gritando que ela vai explicar tudo. Um agente é alguém designado para atualizar o ranking de um lutador. Com um agente exclusivo, a atualização pode ser feita na mesma hora, logo após uma vitória. Além disso, eles eram muito importantes para aventureiros que viajam o mundo todo. Continuando sua explicação, ela coloca a mão no bolso. Em seguida, mostra um terminal chamado Rank Till, que dava acesso a informações do mundo inteiro a qualquer momento. Por fim, ela o aconselha que pense bem e contrate um agente que o ajude a subir nos rankings com mais eficiência. O garoto diz que entendia, mas que se fosse ter um agente, ele teria uma condição. Olhando para todos os agentes ali presentes, ele pergunta quem dentre eles poderia colocá-lo no top 10 rankings de aventureiros. Todos ficam chocados com o pedido audacioso do garoto, comentando entre si que o top 10 era apenas para monstros, e por mais que ele fosse bom, sua habilidade com a espada não era o suficiente para algo assim. Após um breve silêncio, sem ninguém ter se manifestado, ele apenas se afasta sem dizer mais nada. No entanto, a menina corre atrás dele, pedindo para ele esperar um momento. Depois de alcançá-lo, ela grita chamando pelo seu nome, e já sem fôlego, questiona sobre o motivo dele querer tanto entrar no top 10. Com frieza, ele responde que esse assunto não era da conta dela. Determinada, a menina insiste, dizendo que então fará com que o assunto seja da conta dela. Com isso, ela declara confiante que será sua agente de reconhecimento exclusiva, prometendo que o guiará até o top 10. Porém, ele só se vira e continua andando, afirmando que não queria colocar crianças em perigo. Indignada, ela retruca que é uma agente antes de ser criança, e que além disso, ele também era praticamente uma criança. Lau afirma que de qualquer forma não tem nenhuma intenção de contratá-la, explicando que não era de seu interesse envolver outras pessoas em seus objetivos pessoais. A menina então grita que é algo que ela absolutamente precisa fazer. Com seriedade, ela revela ter uma missão que precisa cumprir, custe o que custar. Por essa razão, ela declara que quer formar uma equipe com ele para atingir seus objetivos, e se isso custasse a sua vida, para ela não importava. Lau para a encarando em silêncio enquanto ela fazia sua proposta. Olhando para a garota, por alguma razão, ela o lembrava dele mesmo no passado. Nesse momento, ele confessa que também tem algo que precisa muito fazer. Sem dizer nada, os dois ficam se encarando por um breve momento. Por fim, a menina se apresenta como Locke Emidia. Estendendo a mão, ela promete levá-la até o topo. Esse marcava o início oficial de sua parceria. Quando a noite cai, vemos uma pousada, onde Locke mostrava com entusiasmo o quarto que tinha alugado para ele. Ela comenta que por hora ele podia usar aquele local como base, o que ele agradece, dizendo que ela parecia bem capaz. Porém, irritada, ela joga sua bolsa na cama, gritando para ele não ficar de papo furado. Então, reclamando, ela lembra que apesar de tudo, ele havia a colocado em um período de teste de uma semana. Porém, ele diz que isso era apenas por precaução. Furiosa, ela afirma que vai mostrar o quão competente é e que no fim ele vai implorar para contratá-la. Imitando ele de forma dramática, ela imagina como ele vai suplicar para ser seu cliente. Com uma cara séria, Lau apenas responde que espera que sim, o que a deixa ainda mais irritada, dizendo para ele não ficar falando como se ela fosse um fardo. Depois disso, ela comenta que ele parecia sério nas lutas, mas meio distraído no dia a dia, ao que ele responde que costuma ouvir isso com frequência. De repente, algo em seu bolso começa a vibrar. Parece que os resultados dos exames já haviam sido divulgados. Na tela do aparelho, mostra que ele alcançou a posição 2728 no ranking de aventureiros.
O parabenizando, ela explica que um ranking na casa dos 2000 era excepcional para um novato como ele. Mesmo assim, ele parece desapontado, pois achou que ficaria ao menos num ranking de 3 dígitos. Então ela explica que o ranking de aventureiros tem muito mais gente e a competição era muito maior. Ou lembrando que os rankings existiam para mais coisas além da profissão principal. Em seguida, ela mostra que o ranking dele como espadachim era o número 58, o que já era um ótimo resultado. Diante da reação calma dele, Loki reforça que para Boreal, esse número já representava o auge do talento. Lau então pergunta se seus oponentes também tinham outros rankings como aquele. E Loki mostra a ficha de Oil Darks, que possuía 5 rankings diferentes. Logo depois, ela exibe a de Ed Markham, que tinha até um ranking de cultivo de cogumelos, sugerindo que ele também deveria se registrar em outros rankings. Porém, ele responde que não está procurando o trabalho, e ela diz que isso era bom, comentando que ela estava começando a entendê-lo um pouco melhor. Em resumo, ela deduz que ele quer chegar ao top 10 de rankings pelo caminho mais rápido, e que depois disso, seu objetivo final seria ir para a Ilha dos Deuses. Surpreso, ele pergunta a ela como ela sabia. Ela diz que, para falar a verdade, isso era bem óbvio. Afinal, esse era o único privilégio especial por estar no top 10. E pede que ele a conte o motivo depois que acabar seu período de teste. Após um breve silêncio, ele acaba concordando com a proposta. Com isso, Loki diz que também vai contar sua situação para ele nessa mesma hora. Com um olhar meio pensativo, ela fala que esse seria o justo, porém sua situação era um pouco complicada de explicar. Com um rosto sério, ela revela que o que busca era a escuridão dos rankings. Lau pergunta o que ela quer dizer, mas ela hesita desconversando. Em seguida, o questiona sobre a origem de seu poder e de sua incrível habilidade com a espada. Ele então revela que se tornou discípulo de um cavaleiro chamado Ado há 1 ano atrás, o que a deixa completamente chocada. Agarrando, ela pergunta se ele se referia a Adam, o cavaleiro número 1, e ele responde que aquele homem tinha falado alguma coisa parecida. Loki se espanta com a informação dele ter treinado por apenas 1 ano, o criticando por ele estar agindo como se isso não fosse nada. Logo ela explica que Adam era famoso por nunca ensinar ninguém, tendo recusado inúmeros pedidos de tutela. Além disso, havia rumores de que ele passaria seu posto, o que levou vários cavaleiros a tentarem escalar o ranking. Ela mal consegue acreditar que ele será o herdeiro, dizendo que os outros cavaleiros desmaiariam se ouvisse isso. Casualmente, ele pergunta se seu mestre era realmente tão incrível assim. Agitada, Loki confirma que ser o número 1 significava ser o mais forte do mundo. Mas então Lau comenta que ele até mesmo conseguiu acertar um golpe em Adou. Completamente histérica, ela diz que isso era impossível. Confusa com o jeito dele de falar, ela decide verificar seus dados no terminal novamente. Olhando a tela, ela percebe que o nome Tule foi registrado recentemente no banco de dados. Com isso, ela se pergunta se o sobrenome dele é um pseudônimo, ou questionando sobre qual era seu verdadeiro sobrenome. Em uma lembrança, o jovem perguntava a Adou o que era um sobrenome. Nesse momento, seu mestre o instrui a usar o nome Lau Tule. Dessa forma, ele chegaria à Ilha dos Deuses pelo caminho mais curto. De volta ao presente, ele nega para Loki que seu nome seja um pseudônimo, declarando com seriedade que Tule era o nome de sua preciosa família. Meio comovida, Loki diz que entende, agradecendo por ele ter compartilhado essa informação. Ao se sentar na cama, ela declara que suas tarefas como agente terminaram por hoje. Em seguida, ela comenta que sendo assim, já podia ficar mais à vontade. Com um suspiro, ela retira seu chapéu, surpreendendo o garoto, que fica completamente chocado ao perceber que ela era uma garota. Com os longos cabelos azuis agora soltos, ela o encarava, confusa com a pergunta. Indignada, ela questiona se ele só tinha percebido agora, e Lau apenas pede desculpas. Com o rosto vermelho de raiva, ela aperta o seu chapéu sem saber o que dizer. E então finalmente ela grita, perguntando se sinto muito era tudo o que ele tinha para dizer. Na manhã seguinte, dentro de uma pousada, Loki sentava em uma poltrona enquanto lia as notícias. Nesse momento, ela percebe Lau descendo as escadas, o cumprimentando animada. Ele murmura algo sobre buscar água, deixando-a momentaneamente confusa. Em seguida, ele diz que não é nada, desejando bom dia a Loki. Enquanto amarrava seu cabelo, Loki sugere que eles saíssem para tomar café da manhã. Pegando seu chapéu, ela declara que hoje é o primeiro passo de uma longa jornada.
anunciando com um sorriso que eles terão uma reunião estratégica para chegarem ao top 10. Agora em um café, ela explica que para subir no ranking de aventureiros, ele precisará de conquistas. Ela explica que o básico era exploração, recomendando que ele pegue missões mais simples por enquanto. Aquelas missões ofereciam recompensas e eram perfeitas para iniciantes como ele. Locke então menciona que com ela por perto, ele podia pegar missões direto pelo terminal. O que o faz comentar que esse tal de Rank-Tel, no final das contas, era bem conveniente. O que a faz começar a se gabar, dizendo que essa era uma das vantagens de ter um agente exclusivo, mas a irrita ao dizer que vai levar isso em consideração quando for decidir sobre o contrato. Ele então pergunta se existiam missões que possam aumentar seu ranking rapidamente. No terminal, Locke mostra a ele uma lista, explicando que missões de alta dificuldade seriam as mais ideais nesse caso. Ao ver a lista, Lau imediatamente decide pegar a missão mais perigosa, com um templo subaquático de nível de perigo 7. Locke então bate na mesa, gritando que essa missão era impossível para ele agora. Ela insiste para que ele confie em seus olhos de agente, pois ele podia morrer antes mesmo de conseguir qualquer coisa. Mesmo assim, Lau insiste em tentar, lembrando que seu objetivo final é a zona de perigo número 1, afirmando que a essa altura ele não podia mais recuar. Desesperada, Locke pensa que aquele maluco era muito teimoso e precisava convencê-lo de alguma forma. Nesse momento, um homem se aproxima da mesa deles, notando que parecem estarem com problemas. Imediatamente, Locke fica surpresa ao reconhecer o homem como Loud, que a cumprimenta dizendo que já fazia algum tempo desde a última vez que se viram. Lau então pergunta quem era esse homem, e ela o apresenta como Loud Blowerward, e com admiração revela que ele é um indivíduo formidável, o número 11º nos rankings de aventureiros. Ao ouvir a posição dele, o olhar de Lau muda imediatamente, se lembrando das palavras de seu mestre sobre os ranqueados do topo serem todos monstros. Locke pensa que Loud deve ser um desses monstros, um verdadeiro aventureiro de elite, refletindo que com apenas mais uma posição, Loud já poderia desafiar a Ilha dos Deuses. Aproveitando o momento, Locke se vira para Loud, dizendo que tem um favor a pedir. Gritando, ela pede para que Loud dê uma surra em Lau. Pouco tempo depois, os dois se encontram na arena de confronto, aonde Loud chega pedindo desculpas por tê-lo feito esperar, explicando que não esperava ter um duelo ali, por isso teve que pegar uma lança emprestada. Mesmo sendo um pouco leve, já deveria servir. Com um tom formal, Lau se apresenta para o oponente. Notando o desconforto dele, Loud diz que ele pode falar normalmente, pois etiqueta naquele momento não era necessária. Em seguida, menciona que Locke já havia atualizado seu ranking uma vez, elogiando a competência dela. Além do conhecimento, ele destaca a convicção e paixão dela, algo que pouquíssimos agentes possuíam. Por ser um pedido de Locke, ele se dispõe a ajudar no que for possível. Loud então gira sua lança se preparando para o duelo, comentando que ela parecia se importar muito com Lau. Apenas olhando para o oponente, Lau já conseguia sentir sua imensa força, deixando claro que no momento em que avançar, será perfurado pela lança de Loud. De longe, Locke grita o nome de Lau, falando que essa era uma grande oportunidade para ele aprender o quão vasto esse mundo era. Ele então responde que já conhecia a imensidão daquele mundo. Com determinação, o jovem afirma que já estava pronto. A luta é anunciada, colocando o novato Lau contra o 11º dos ranks, Lau Blowerward. Com um grito, Locke levanta a mão, autorizando o início do combate. Imediatamente, os dois avançam e suas armas se chocam com um grande impacto. Lau, sem hesitar, não recua, se preparando para um novo golpe, o que Loud facilmente desvia, mas fica surpreso ao ver que ele conseguia usar mana para aumentar sua agilidade. Durante o combate, Loud reconhece aquele estilo de esgrima, mas mesmo assim hesita em acreditar que seria aquele estilo. O observando, ele pensa que o estilo do Santo da Espada não seria passado para uma criança qualquer como aquela. Em meio à luta, Lau o adverte para não se distrair pensando demais. Mesmo de costas, Loud facilmente bloqueia o ataque. Sorrindo, ele fala que está bastante relaxado. Porém, Lau não desiste, partindo para cima tentando acertar um ataque. No entanto, todos seus ataques eram sempre bloqueados.
Estava claro que seu oponente tinha muito mais mana que ele, e a aura que ele emanava era muito mais forte. Com um salto para trás, criando uma distância, Loud encara o garoto, o deixando confuso. Em seguida questiona sobre qual era sua raça, porém Lau parece não entender a pergunta. Encarando o garoto, Loud afirma que se fingir de bobo não vai adiantar, pois o brilho de mana não era algo que você simplesmente conseguia banalmente. Sem hesitar, ele apenas gira a lança, se preparando para um novo ataque, avisando que se Lau não quiser falar, ele arrancará a resposta à força. Com a lança agora fincada no chão, Loud pergunta se ele também sabe usar encantamentos, mas Lau parece outra vez não fazer ideia do que ele está falando. Ignorando a reação dele, Loud começa a recitar um verso sobre um cavaleiro galopante. Uma imensa explosão de energia dourada o envolve, deixando Lau completamente surpreso. Conforme recita o encantamento, espadas douradas começam a aparecer, e logo já haviam dezenas de espadas flutuando ao redor dele. Com isso, seu encantamento estava completo. De longe, ele adverte Lau para que use seu encantamento também, avisando que caso ele hesite, irá morrer. Loud Blowert declara que iniciará seu ataque, enquanto o observava com superioridade. Em seguida, Loud dispara incontáveis lanças de luz na direção do oponente. Dessa forma, os projéteis dourados voaram em alta velocidade na direção dele. Imediatamente, Lau se moveu com sua espada para desviar dos ataques. Mesmo assim, ele não foi capaz de conter todas as lanças. Então Loud afirma que aquilo não funcionaria, pois uma espada comum não poderia bloquear seu encantamento. Em seguida, ele estala os dedos, e de repente dezenas de lanças de luz surgem ao redor de Lau, cercando-o completamente. Desesperado, ele tenta de toda forma lidar com aquela chuva de ataques. Após o impacto, Lau continuava de pé. Refletindo, nesse momento ele se lembra de Adou dizendo que seu controle de mana ainda era rudimentar. Seu mestre havia explicado que com o tempo ele conseguiria usar técnicas gradualmente. Naquela época, Lau havia questionado o que seriam essas técnicas. Adou apenas pediu para que ele observe com muita atenção. Em seguida, ele emana sua aura, demonstrando a técnica mais simples de todas. De volta ao presente, Lau concentrou sua energia, preparando para usar a lâmina lampejante. Com o movimento, uma poderosa onda de energia verde foi disparada de sua espada, que deixa até mesmo Loud surpreso com a velocidade do ataque. Rapidamente, ele gira sua lança, se defendendo do ataque. Embora tenha sido fácil, o garoto já estava avançando em sua frente. Mesmo assim, Loud não demonstra nenhuma preocupação. Com um único gesto, ele cria uma parede de lâminas de energia. Lau então executou um corte em altíssima velocidade, no qual era imperceptível ao olho nu. Mas Loud pensa que isso não seria o suficiente. Nesse momento, ele arremessa sua lança contra o garoto. Com todas suas forças, Lau tenta bloquear o ataque. Mas o poder daquele ataque estava simplesmente em um nível completamente diferente, o que faz o garoto ser arremessado pela força do impacto. Observando seu oponente caído, Loud reconhece que foi uma luta admirável, e com um estralar de dedos, comenta que ainda havia um abismo entre eles. As lanças de luz douradas permaneciam flutuando sobre a arena. Tanto Lau quanto Locke observavam chocados aquele poder esmagador. Lau então o adverte para ele nunca subestimar o ranking dos aventureiros. De repente, as lanças de luz desceram em direção a Lau. Tudo o que ele pode fazer é observar, incapaz de se defender de algo assim. Assim, uma grande explosão de energia consome o centro da arena. Agora, Lau estava caído no meio de uma cratera, completamente derrotado. O vencedor dessa disputa tinha sido Loud Battlewar, o 11º nos rankings. Se aproximando de Locke, ele pergunta se ela estava satisfeita, e a garota o agradece. Locke comenta que Lau agora deveria ter entendido, mas Loud diz que ela estava falando com muita segurança. Em seguida, questionou se até o fim ela acreditou que o garoto não venceria, o que ela responde que apenas achou que seria possível acontecer uma virada. Então Loud deduziu que a base para essa crença deveria ser o fato de Lau ser discípulo de Adou, afirmando que logo percebeu isso ao ver a espada de alta velocidade, uma técnica única do estilo Santo da Espada. Esse estilo era passado a um único sucessor, sendo a esgrima mais forte herdada por um cavaleiro. No início ele achou estranho que Lau, um aventureiro, tenha herdado algo que para um cavaleiro seria como ter sua fé roubada. Preocupada, Locke diz que teria de impedir Lau de encontrar cavaleiros, e Loud concorda que isso seria bem sábio da parte dela.
Do contrário, ele realmente pode morrer. Ele ponderou que se talvez Law operasse como um cavaleiro, as coisas poderiam se resolver, mas mesmo assim isso seria quase impossível. Locke afirma que isso era impossível, pois ele tinha algo que precisava absolutamente fazer, revelando que independente do estilo, o motivo de sua crença na vitória era outro. Ela acreditou nele, porque Law afirmou ter conseguido acertar um golpe em Adou. Loud acha que isso era impossível com o nível atual de Law, mas também acredita que ele não parecia do tipo que mentiria, concluindo que deveria haver outras circunstâncias, pois o estilo santo da espada já havia sido surpreendente. Além disso, ele se lembra do brilho incomum de mana de Law durante a luta. Indo até a sua lança, Locke pergunta se tinha alguma coisa errada. Pegando sua lança, ele diz que o garoto provavelmente também tinha encantamentos. Por fim, admite que se Law tivesse usado esses poderes, talvez o resultado da luta poderia ter sido diferente. Em uma memória, uma jovem de cabelos verdes cantarolava na cozinha, parecendo tranquila com um leve sorriso no rosto enquanto preparava comida. De repente, uma senhora mais velha entra gritando, questionando por que ela estava cantarolando. Com raiva, a senhora repreende, dizendo que aquele poema era o motivo pelo qual não podiam sair, e ordena que ela nunca mais repetisse aquelas palavras outra vez. Com um olhar triste, a jovem pede desculpas a Law, estendendo a mão em um gesto de lamento. De volta ao presente, Law desperta em uma cama, com o corpo todo enfaixado. Se levantando, ele pergunta onde estava. Então Locke explica que ele estava na enfermaria da agência de reconhecimento e que havia dormido o dia inteiro. Surpreso, Law a questiona se ele realmente ficou um dia inteiro dormindo, enquanto ela confirmava que ele havia dormido profundamente, revelando que o médico havia o diagnosticado com fadiga mental, e pergunta se ele não tem exagerado. Com isso, a imagem esmagadora de sua derrota vem à sua mente. Após um momento de silêncio, ele concordou que talvez ela estivesse certa. Com seriedade, ela o questionou se ele sabia o que eram encantamentos, e Law responde de forma direta que não. Nesse momento, ela explica que encantamentos eram basicamente um uso especial de mana, uma habilidade que muitos dos melhores ranqueados possuíam. Law então pergunta se Loud era um deles, o que Locke confirma, afirmando que ele pertencia à tribo Blaui-Ward, acrescentando que a tribo Blaui-Ward é uma raça de caçadores que vive nos pântanos do sul, e explica que os encantamentos eram passados oralmente como poemas dentro das tribos. Por essa razão, a habilidade recebe o nome de encantamento. Porém, havia um componente genético necessário, o que tornava isso algo raríssimo. Em seguida, ela revelou que Loud disse que parecia que Law também possuía um encantamento, e novamente pergunta se ele realmente não fazia nenhuma ideia sobre isso. Refletindo, ele responde que não tinha nenhuma ideia, mas nesse momento, a cena de sua mãe vem em sua mente. Após essa lembrança, Law acabou comentando pensativo que poderia ser aquilo, deixando Locke completamente animada. Empolgada, ela afirma que com essa habilidade, ele poderia se tornar um dos melhores ranqueados, e com isso, anuncia ter encontrado a missão perfeita para ele. Essa missão era uma investigação na floresta Zaban, uma zona de perigo de ranking 48. Law questiona se a pesquisa ecológica envolvia apenas investigar animais, mas logo ela revela que não era tão simples, e que pessoas e aventureiros estavam desaparecendo na floresta, incluindo até mesmo alguns rankers. Apesar disso, ela calculou que encontrar a causa dos sumiços o faria subir facilmente 200 posições no ranking. Sem hesitar, Law aceita imediatamente a missão. Logo depois, ele perguntou se havia oferecido a missão, porque acreditava que ele conseguiria. Confiante, ela responde que era isso mesmo, e animada, diz que eles precisavam iniciar os procedimentos de aceitação. Em seguida, ela o adverte sobre os animais de caça proibidas na floresta. Se ele atacasse ou ferisse um animal proibido, sua posição no ranking provavelmente cairia. Porém, de qualquer forma, ela estaria lá com ele, então isso não deveria ser um problema. Ela explica que a reputação e a credibilidade de um aventureiro dependiam disso. Certo, agora eles tinham oficialmente aceitado a missão. Esse seria o primeiro passo para ele subir no ranking. Ela o incentiva a darem o seu melhor juntos, o que com um leve sorriso ele concorda. Enquanto isso, na densa floresta Zaban, vemos um homem sendo estrangulado, com o homem comentando que não havia o que fazer com o que já havia sido visto.
Quando um outro homem o questiona se ele iria matá-lo, Dalcon responde que isso não importava, dizendo que a agência não dava a mínima para isso. De qualquer forma, subir no ranking honestamente era uma completa tolice. Observando o lobo dentro da jaula, ele calcula que vender seu chifre o colocaria rapidamente entre os 3 dígitos. De repente, Rosso Creuel interveio, afirmando que a força sozinha não eleva o ranking de um aventureiro. Esse era o número 7 no ranking de contrabandistas. Ainda encarando a jaula, Dalcon fala que jamais abriria mão de um terreno de caça tão bom, declarando que dessa forma chegará facilmente ao top 100.